Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje, antes de Santos e Red Bull Bragantino, provável escalação do Peixe para a partida de amanhã às 8 horas da noite na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que não está sendo muito boa para o Santos não, até o momento que eu estou gravando pelo menos, tá? Mas vamos falar disso. Antes de tudo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante para você. Pra gente, né? Muito importante você fazer isso se você puder ajudar. É de graça, é rapidinho. Então, dá essa moral aí pra nós e bora lá. Falei da rodada, né? A rodada que até o momento o Goiás tá até ligado aqui. O Goiás tá vencendo o São Paulo por 2-0. O Vasco tá empatando com o Fortaleza por enquanto em 0-0. O Bahia vai vencendo o Internacional por 1-0. E o América perdeu já pro Botafogo por 2-1. O Coritiba perdeu para o Cuiabá por 3-0, ou seja, foi boa porque os dois últimos perderam e estão mais afundados ainda, mas os dois times ali que abrem a zona e mais o Bahia também está vencendo o Inter por 1-0, não sei se eu citei esse, estão pontuando, né? E o Goiás e o Bahia com 3 pontos, o Vasco por enquanto com 1, então é ruim, porque todos chegam a 30, o Bahia chega até a 32, se não estou enganado, ou 31, acho que é. O Bahia tá pulando para 12º. O Vasco e o Goiás estão chegando a 30, então o Santos está ali na porta da zona do rebaixamento com no 16º lugar com 30 pontos, então fica um pouquinho perigoso e bota uma pressão a mais pro jogo de amanhã, né, contra o vice-líder Red Bull Bragantino, que o Grêmio também perdeu pro Atlético Paranaense por 2-1, então o Braga pode até distanciar do Grêmio nessa segunda posição caso vença amanhã. Então um jogo perigosíssimo e muito difícil, né? O Bragantino é a equipe que mais finaliza no campeonato, equipe que mais finaliza certo, 15,7 de média de finalizações, mais de 400 no total, uma média de 5,7 de certas por jogo, é muito boa essa média. A do Santos, por exemplo, é só 4,04 certas. Então é uma equipe que é a quarta maior em relação à posse de bola no campeonato também, é uma equipe que gosta de ficar a bola, é muito física, é muito rápida, pressiona com um bloco bem alto, bem lá na frente, né? Ou seja, o Santos vai ter dificuldades, vai precisar sair bem para o jogo. E aí eu entro já na questão da escalação. O Santos, é bom lembrar, não vai ter o Rincon suspenso, e jogou até pela Venezuela, porque já estava suspenso mesmo, não ia atuar de qualquer forma. E não tem também o Soteldo, que foi para a Venezuela, jogou muito, né, inclusive contra o Chile, e deve voltar nessa madrugada de quarta para quinta, então deve ficar só para o segundo tempo, para não desgastar mais fisicamente ainda, não correr o risco de estourar. Domingo mesmo já tem um confronto direto também contra o Inter lá no Sul, então é bom dosar mesmo. Deve jogar nos lugares deles Dodi e Maxi Silveira. E aí eu entro na parte do Dodi principalmente, eu vou pegar meu caderno aqui, que eu estou com as anotações aqui. O Dodi, o substituto natural talvez fosse o Rodrigo Fernandes, pela questão de características defensivas principalmente, mas o Rodrigo a gente sabe que não vem numa fase boa, eu mesmo não gostaria que fosse ele. E aí, a preferência do Marcelo pelo Dodi, por ser mais um primeiro volante até do que o Nonato. Ele não é um primeiro volante de origem, mas pode fazer essa função melhor que o Nonato, eu acho. E essa é a opção do Marcelo. E aí eu peguei alguns dados do Dodi. Ele é o segundo maior, primeiro começar com um dado ruim, tá? É o segundo maior em cartões amarelos do time no Campeonato Brasileiro. Ele tem 7, só fica atrás do próprio Rodrigo Fernandes, que tomou 9, tá? E alguns dados bons, interceptações por jogo. Mesmo ele sendo reserva, ele é o quarto maior do time, com uma por jogo, né, na média. Não tem as totais, eu peguei só as médias, tá? E é o segundo melhor reserva nesse quesito. Tudo bem que o primeiro é o João Lucas, com 1.1, mas então tem ali o seu valor, o Dodi. Desarmes por jogo, 1.9, quarto maior do time também, tá? E o terceiro melhor reserva, porque nessas o próprio João Lucas também está acima, e o Gabriel Inocêncio é o maior da equipe, veja só. Mais 1.9 por jogo de desarmes do Dodi. Dribles por jogo, para mostrar que não é só defensivo. Eu sempre elogio aqui a condução de bola do Dodi, eu acho muito boa. Ele até, talvez às vezes, demora um pouquinho para aparecer melhor, para receber a bola e para dar alguns passes, mas a condução dele é muito boa, ele é um cara ágil, é um cara que consegue carregar bem a bola. Ele é o 8º maior só em dribles por jogo, mas é o segundo melhor reserva. E do elenco inteiro ele tem a melhor porcentagem de acerto nos dribles, 61%. Ou seja, ele dribla e acerta bastante quando ele tenta driblar. Então são números aí só trazendo para contextualizar mais ou menos
o porquê do Dodge ser o escolhido para ser esse primeiro volante, talvez para dar essa qualidade na saída de bola, principalmente pela pressão do Bragantino na frente. Né? Então talvez ele seja esse cara para tirar a bola dessa pressão, ajudar ali na saída o Basso, o Joaquim e o Dodô, que são os 3 zagueiros, é claro, para fazer essa bola chegar mais na frente com qualidade ao Jean, ao Lucas Lima e principalmente ao Marcos Leonardo lá na frente. Né? E a outra alternativa é o Maxi Silveira, que a gente já falou aqui no canal. Tem entrevista com ele, se você não viu, volta alguns vídeos e vê, acho que são 3 vídeos atrás ou 2. Entrevista bem boa. E ele é a opção no lugar do Soteldo. Mendonça volta de lesão, mas não vai para a partida, deve ficar no banco, até porque ele não deve estar 100% também fisicamente. E o Maxi entrou muito bem contra o Palmeiras, deu assistência para o Marcos. Acho que o Marcelo acertou nessa coerência de dar chance para o Maxi, né? Morelos se machucou, bom lembrar, tá fora provavelmente até do Campeonato Brasileiro. Se voltar deve ser nas 3 últimas rodadas. E o Furt é mais uma alternativa diferente, um centroavante mais pesado para fazer dupla com o Marcos. Deve ser a alternativa para o segundo tempo, assim como o Soteldo. Então, Dodge e Maxi Silveira como titulares. A provável escalação deve ser João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Dodge, Jean Lucas na direita, Braga, na esquerda Kevson, Lucas Lima como meio armador. E na frente, Maximiliano Silveira e Marcos Leonardo. Deve ser a escalação do Peixe para enfrentar o bom Red Bull Bragantino amanhã. Que já passei aqui alguns dados para vocês, né, de finalizações, posse de bola. É um time muito bem armado, é um time que está muito bem no campeonato, 46 pontos. Tem a 5ª melhor campanha como visitante, ou seja, vai ser chato de enfrentar. Tem um desfoque importante, é verdade, Juninho Capixaba, bom lateral esquerdo, está fazendo um bom campeonato brasileiro. Está fora por 3º cartão amarelo. O problema é que o substituto dele, a última vez que veio aqui contra o Santos, fez um golaço, né? No ano passado, 2-2 pelo Brasileirão. O Luan Cândido meteu um golaço de longe. Mas enfim, tomara que isso não se repita amanhã, tá bom? Então, amanhã, Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino, 27ª rodada, 8 horas da noite. Agora vamos assistir o restinho dos jogos aqui e vamos secar, né? Secar, porque infelizmente a gente ainda depende desses resultados para sair dessa distância curta, né, da zona de rebaixamento e começar a tentar olhar um pouquinho mais para cima depois. E é bom lembrar, sequência agora é bem difícil, né? Red Bull Bragantino em casa, Internacional no Beira-Rio, depois Coritiba na Vila, depois, se eu não estou enganado, Corinthians, Itaquera e Flamengo no Maracanã. Sequência bem difícil pro Peixe que a gente precisa pontuar. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente volta, se não tiver nenhuma bomba durante o dia, com o pós-jogo da partida direto da Vila Belmiro. Fechou? Até a próxima, valeu!